Aleluia! Diz assim a palavra de Deus: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda árvore imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Amém? Amém? Querido, eu quero começar essa palavra de hoje que Deus colocou no meu coração, primeiro fazendo algumas afirmações que é fundamental que a gente faça. Primeiro, a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo, e eu acredito que Ele esteja no controle de tudo. Nada passa despercebido diante de Deus. Segunda coisa é que Deus tem controle e domínio sobre todas as nações. Todas as nações estão sob o domínio de Deus. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que a vida tem as suas consequências. Por exemplo, quando você vir um profissional muito bem formado, olha para trás e vê qual foi a base do colegial, vê o que ele estudou, como ele estudou, por isso ele é um bom profissional. Se você olhar para trás de um profissional mal formado, pode olhar que a base dele não foi boa, ele não estudou direito naquilo que era necessário. E espiritualmente falando, as coisas são dessa mesma forma. A nossa vida espiritual hoje tem como base o que nós fizemos lá no passado. E tudo começa lá no Éden. Quando a gente olha para o Éden, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva e colocaram lá no jardim do Éden. Adão e Eva estavam lá. Eles pecaram lá no jardim do Éden. Eles foram salvos lá no jardim do Éden, mas foram expulsos. O fato de eles terem sido salvos no jardim não impediu que Deus os expulsasse. Então, aparentemente, eles são os únicos salvos após terem pecado, porque até então eles não tinham pecado. Eles não eram santos, eles eram inocentes, mas não tinham pecado. Nós não. Nós somos muito mais responsáveis, porque nós somos salvos antes de nós nascermos. A Bíblia deixa claro para nós que antes de nós nascermos, Ele nos ofertou a salvação. Aqui mesmo em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, falando da besta, a Bíblia diz assim: e adoraram-na os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lá na fundação do mundo, quando Adão e Eva pecaram, Deus matou um cordeiro, e dali para frente, historicamente, quando se fazia sacrifício, matava-se um cordeiro que era tipo de Jesus. Então todo mundo que creu já no cordeiro lá atrás, e nós que cremos no cordeiro já aqui na frente, nós sabemos e nós somos salvos por causa desse sangue derramado. Na eternidade, Deus, na sua sabedoria, nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 4 assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus, sabedor de todas as coisas, providenciou a salvação para todas as pessoas que você pode imaginar. Deus ofertou a salvação antes da fundação do mundo. Antes de nós nascermos, nos foi ofertada a salvação pela graça. Amém? Então nós aprendemos, espiritualmente falando, duas coisas muito importantes. Primeiro, que Deus não nos pede nada que Ele não tenha dado antes.
Põe isso na sua cabeça. Deus não pede nada que Ele não tenha dado antes. Se Ele pede o dízimo, é porque Ele deu o dinheiro antes, é porque Ele deu a saúde antes, é porque Ele deu a vida antes. Se Ele pede o tempo, é porque todo o tempo Ele deu para nós antes. Tudo que Ele nos pede é porque Ele deu para nós alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa é que Deus não nos pede nada, para fazer nada, que Ele não tenha feito antes. Quando a Bíblia diz, me dá o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, é porque Ele deu aquilo que era mais precioso que o Filho dele. Amém? Amém, igreja? A Bíblia diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. A fundação ali no grego, que é o substantivo katabolês, vem de catabalo. Catabalo é lançar uma semente, lançar um germen, e é o verbo estabelecer, fundamentar. Antes que Ele fizesse todas essas coisas, Ele já tinha nos elegido no Filho de Deus, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Amém? Nós então caminhamos e chegamos até o Apocalipse, que é o fechamento da história humana. E no Apocalipse a gente chega a Babilônia, e a pergunta é, de onde vem Babilônia? A palavra de Deus nos diz, sai dela, povo meu, e nós ficamos sem entender o que é Babilônia, De onde vem Babilônia? Por que vem Babilônia? E por que nós temos que sair de Babilônia? Primeira coisa, para a gente entender tudo isso, quando Adão pecou, ele foi expulso, e quando ele sai expulso do jardim, o mundo inteiro entra numa síndrome do pecado. Você pode perceber que o pecado ele graçou a sociedade de uma forma tão absurda, que Deus precisou destruir toda aquela população. E eu fico pensando no seguinte, a história da expulsão de Adão e de Eva do jardim era comentário geral. Provavelmente essa história vinha à mente de algumas pessoas, ao ouvido de algumas pessoas. Eles perguntaram, escuta, mas como é que é a história? Não, porque nossos pais nasceram no jardim e eles foram expulsos. Mas expulsos por quê? Porque comeram do fruto que Deus disse que não comesse. A impressão que a gente tem do pecado ter tomado toda aquela sociedade, que as pessoas acharam um absurdo, mas só porque comeram do fruto, só porque comeu de um fruto que Deus não tinha comido, que Deus tinha dito que não comesse, e isso foi gerando uma rebelião, e as pessoas foram começando a achar que Deus não era tão bom assim, então começaram a entrar no pecado, e daí o pecado foi se multiplicando. Quando não havia mais jeito, mas havia uma promessa, em Gênesis 3,15, quando a Bíblia diz que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, Deus então resolveu destruir toda aquela população, mas salvar alguém, e encontrou Noé. Noé tinha sua esposa, tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, com as suas esposas. Então Deus salva Noé com toda a sua família, e de novo ele reinicia uma nova população. Noé, todo mundo sabe, ele desce da arca, desce do monte, e ele planta uma vinha, ele se embebeda muito, e Cam vê a nudez do pai, e o pai não podia amaldiçoar Cam, porque já era abençoado, amaldiçoou Canaã. Aí quando nós vamos estudar a prole de Noé teve Cam, que era o seu filho. O seu filho teve um outro filho, que é neto de Noé, chamava-se Cush. Cush aparece na história como um politeísta, neto de Noé. Era um homem que disseram, esse Deus aí, que mandou o dilúvio, não é lá muito bom. Esse Deus aí que destruiu, que mandou nossos pais sair, não deve ser muito bom. Então vamos procurar outros deuses. Então ele começou a procurar Deus. Ele era um politeísta, ele adorava vários deuses. Esse Cush teve um filho chamado Nimrod, bisneto de Noé. E esse Nimrod, que era um construtor de cidades, vai para a planície de Sinar. E ali ele vai construir uma torre, que a gente vai chamar de Torre de Babel. Babel é a palavra aramaica, significa confusão. E aí começa toda a história, porque Nimrod
aparece na história, através de escavações arqueológicas, como um homem extremamente grande. Ele era um gigante, ele era um idólatra. Nimrod era mau, era um assassino, era rebelde. O Talmud diz que ele iniciou e incentivou uma rebelião contra Deus. Ele era, diz a Bíblia, um poderoso caçador diante do Senhor. Tudo isso aqui que eu estou dizendo está em Gênesis capítulo 10. Um tremendo caçador. E os livros dos mestres dizem que ele não era um caçador apenas de animais, também de animais, mas ele era um caçador de homens. Então ele aparece como o primeiro escravagista. Ele tinha muitos escravos que ele dominava pela sua força. Esse homem fundou Babilônia. Para a gente entender a história de uma cidade, nós precisamos voltar atrás. Por que aquela cidade tem sempre alguma coisa? Volta e veja o que foi feito espiritualmente lá atrás. Por que naquela encruzilhada tem tanto acidente, tanta morte? Vê o que já aconteceu ali. O reino espiritual é muito legal. Então Babilônia já nasce de alguém desse jeito. E então ele resolve, ali com os seus contemporâneos, a construir uma torre. E uma torre muito alta. Os engenheiros fizeram cálculos de quão grande seria, ou até que alturas poderia chegar essa torre. Então eles pegaram tijolos, secaram os tijolos ao sol, do mesmo jeito que os antigos faziam, e concluíram que eles podiam ter feito, ou poderiam fazer, se conseguisse, uma torre de até 400 metros de altura. Mais do que isso, ela iria desmoronar. Uma torre alta. E a pergunta que se faz é a seguinte: para que essa torre, que Deus destruiu inclusive? Deus não quis que essa torre continuasse, tanto que não existe essa torre em algum lugar hoje. Uns dizem que a torre era para observação de astro, porque já muito antigamente os próprios sumérios já tinham mapeado todos os planetas, que inclusive alguns descobriram agora, eles já tinham descoberto, para observação de astro, para fazer uma astrologia, para fazer pedidos, como existe exatamente hoje. Outros acham que ele construiu essa torre alta porque lá no topo ele queria construir um templo para adoração de deuses. E uma terceira vertente diz que ele teria a ideia de construir esta torre para fugir de um provável segundo dilúvio. Então a torre estaria acima das águas e ele salvaria a sua vida, exatamente como está acontecendo hoje em muitos países. Eles têm bunkers, eles têm lugares onde eles acham que quando vier a grande tribulação eles vão se esconder, e então vai nascer uma nação poderosa aqui na terra. E nos países desenvolvidos eles ainda fazem isso. Cria-se então essa cidade Babilônia, que aparece no grego como Babilônia. Tudo que nós vamos encontrar na vida tem uma procedência. De Babilônia vem a cidade de Nínive. Os assírios eram uma máquina de matar, uma máquina de trucidar. Ela saiu de Babilônia. De Babilônia vieram os filisteus, inimigos ferrenhos do povo de Deus. De Babilônia saíram os cananeus, povo completamente carnais. Dos cananeus saíram Sodoma, Gomorra, Adamá e Zeboim, cidades assim. Nesse meio todo de maldade, de morte, de muito sangue derramado, havia naquele meio ali um homem chamado Abrão. E Abrão era filho de um homem que era extremamente idólatra, chamava-se Tera. Ele tinha o maior acervo idolátrico que o mundo pode conhecer. Mas Abrão começou a esposar a ideia, a entender que só existia um Deus, e que aquele Deus que havia expulsado Adão e Eva do jardim era justo. Aquele mesmo Deus que tinha mandado o dilúvio era um Deus justo. E ele dizia: esses deuses aí não existem, só existe um Deus. E a história diz que Nimrod fez uma fornalha, uma enorme fornalha para queimar Abrão. Foi nesse momento de luta, foi nesse momento de confusão, que Abrão estava ali sem saber o que fazer, e Nimrod ameaçando queimá-lo numa fornalha, que Deus chega para Abrão e diz assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para outro lugar. Então Deus tirou Abrão daquele lugar para que ele fosse para outro lugar. Amém? Para salvar de morrer ali, porque ninguém podia se levantar contra esse homem. Agora,
Babilônia é tudo isso que nós estamos dizendo, e é todo um sistema pecador. Babilônia hoje é uma rebelião contra Deus, é uma falácia. Falácia é uma verdade que parece mentira, que é uma mentira que parece verdade, é uma mentira com cara de verdade, que as pessoas falam e os outros acabam acreditando. Isso é uma falácia. E Babilônia, essa cidade, era uma cidade que tinha muitos crimes, muitos assassinatos, muita pedofilia. Você não pode entender essa cidade porque não havia um padrão moral, porque não havia um Deus moral. Muitos adultérios, muita prostituição, porque ninguém era de ninguém, muita idolatria, inclusive muitos abortos. Desde a antiguidade já se mata crianças, muitos sacrifícios humanos, muitos sacrifícios de criança, muita vingança, muitas brigas, muitas badernas, muita licenciosidade, podia fazer tudo, muita arrogância, muita maldade e muito pecado. Querido, onde foi derramado sangue e não foi arrependido, não houve um arrependimento, há problema. Tanto é verdade que a Bíblia diz em Mateus 23:35 que o sangue de Abel seria vingado. Por quê? Porque a única pessoa que poderia te pedir perdão por ter derramado o sangue era Caim. Caim nunca se arrependeu. Onde foi derramado sangue é a liberação de demônios. Sangue é uma moeda espiritual. E aqui está essa cidade, Babilônia, o centro do mundo. E eles tinham um conceito, como ainda hoje existe em muitos lugares: quem controla a religião, controla as pessoas. Os muçulmanos têm isso na mente. Aonde você vai, se você casar, só pode casar com um muçulmano. Se você pode adorar, só pode adorar Maomé. E eles então dominam as pessoas. E o rei de Babilônia, era o representante de Deus na terra. Eles nasciam ouvindo isso, o conceito era esse: ele é o representante de Deus aqui na terra. Então ele tinha um poder legislativo, executivo e judiciário. Era um poder total lá em Babilônia. E nós muitas vezes entendemos errado o que Jesus disse quando ele fala que o reino das trevas, a gente acha que ele disse que o reino das trevas é unido. Ele não disse, ele disse que o reino dividido não vai subsistir. E o reino das trevas não vai subsistir, porque ele é desunido. Ele só é unido quando ele vai lutar contra o nosso reino, o reino de Deus. Mas você não pode entender o diabo como um ser bom, como um ser educado, cordato. O reino das trevas é bagunça só. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de violência. Então o reino das trevas é algo assim sobrenaturalmente mal. Por que um demônio manifesta? Ele manifesta porque alguém manda, existe um superior a ele que manda. Você acha que os demônios gostariam de manifestar? Ele sabe que quando vier manifestar em qualquer igreja, ele vai sofrer uma barbaridade. Ele sabe que ele vai ser queimado, ele sabe que os anjos vão lutar a favor da igreja, ele sabe, mas ele é obrigado, porque existe sobre ele um chefe, e a diferença de poder de um demônio para o outro é astronômica, como você pegar uma criança e mandar para onde você, levar para onde você quiser. Então, o reino das trevas é ordem. A primeira decepção de todos os demônios que seguiram o querubim foi isso, porque ele parecia um ser muito bom, mas quando ele perde tudo aquilo, ele mostra o ser ridículo que ele era. Então, Babilônia foi criada, e de repente vem um povo chamado os hititas, que hoje seria a Turquia, porque moravam lá naquele lugar, e atacam Babilônia e destroem Babilônia. A gente aprende alguma coisa aqui interessante. Eles levaram tudo, levaram todas as riquezas de Babilônia, destruíram Babilônia. E Babilônia mais tarde só ergue, mais tarde ela se recupera e ela fica poderosa de novo. E vem então os assírios. Você vê que o reino das trevas é assim. Vem os assírios, que era uma máquina de maldade. E então eles conquistam Babilônia, destroçam Babilônia, arrasam Babilônia, deixa Babilônia sem nada. Mas Babilônia ressurge, mais fortalecida. E nós ficamos às vezes olhando o reino do Espírito. Quantas pessoas desistem facilmente de Deus, desistem facilmente do ministério, desistem facilmente de fazer a obra de Deus. Nós estamos vendo aqui Babilônia voltando e soerguendo. Eles ressurgem mais fortalecidos. Em 612 eles vão e acabam com os assírios, destroem os assírios,
destrói a cidade de Nínive. Os mesmos que tinham destroçado, eles agora vão lá e destroem, de uma forma tão cabal, que durante todos esses anos, os arqueólogos procuravam onde poderia haver algum resquício da cidade de Nínive, não encontraram, só vieram encontrar agora, 150 anos atrás. Porque os babilônios destruíram completamente. Em 605, os babilônios vão destroir o Egito, a grande cidade, e no comando desse grande exército de Babilônia, tinha um general de 25 anos, um gênio militar, chamado Nabucodonosor. E Babilônia chega ao ápice da sua glória. Escute bem, Nabucodonosor era um tirano, era um homem cruel, era um homem vingativo, irascível, intempestivo, mau, eliminava quem ele queria, porque ele representava Deus aqui na terra, segundo o conceito deles. A própria Bíblia diz que quando alguma pessoa não interpretava o sonho que ele tinha, ele mandava matar os magos. Ele não tinha nenhuma compaixão no seu coração, ele eliminava quem ele queria. Então, ele criou uma enorme cidade, imensa cidade, porque a história mostrava que das outras vezes a cidade que ele criou foi devassada, foi invadida, então ele precisava criar uma cidade grande. Nós estamos falando tudo isso porque daqui a um pouco o povo de Israel vai ser levado para a Babilônia. Era um rei implacável e a cidade indevassável. As últimas pesquisas indicam que essa cidade de 24 quilômetros de muralha, são 24 vezes 4, essa muralha tinha 130 metros de altura, maciça. Depois da muralha tinha um fosso, e ali poderia caber toda aquela muralha que jogasse, era um fosso. Quem quebrasse aquela muralha tinha um fosso, com capacidade cúbica do tamanho daquela muralha, e depois uma outra muralha. Quem é que pode entrar nesse lugar? Por isso que esse rei, ele disse: olha, essa é a grande cidade que eu construí, uma cidade indevassável, uma cidade que tinha ruas de 45 metros, essa muralha tinha 130 metros de altura por 20 de largura. A nossa rua padrão é 7 metros, essa rua tem 7 metros. Você pega uma muralha maciça, 3 vezes essa rua, 20 metros. Então era algo assim indevassável. Havia jardins, havia 2 palácios e havia um túnel que passava de um palácio para o outro por baixo do rio Eufrates. Era algo sobrenatural. Viviam ali entre 100 e 200 mil pessoas. Alguns dizem que eles podiam se sustentar por eles mesmos por 20 anos. Outros diziam que eles podiam sobreviver eternamente, porque eles tinham capacidade para isso. No meio da cidade, como se fosse o corredor de uma igreja, passava o rio Eufrates. Eles então bebiam dali, e o comércio era feito através daquele rio. Só que na entrada, na muralha, havia uma elevatória, havia um portão muito grande. Então quando os navios chegavam para entrar na cidade, eles paravam ali. Então vinha uma ordem lá de dentro para então aquela elevatória subir, para o navio entrar. Quando o navio entrava, eles fechavam. O navio então encostava no porto. Quando ele encostava no porto, havia uma enorme porta de bronze com ferrolhos de ferro. Então essa porta era aberta, eles descarregavam tudo que eles tinham trazido e levavam tudo que eles queriam comprar. A porta então fechava e o navio então voltava, e aí tinha de novo que a porta se levantar. Era algo sobrenaturalmente forte, impossível de alguém chegar ali. A sala do trono desse homem já foi levantada, tinha 56 por 18, a sala do trono. Era algo assim extremamente grande. Agora escute bem, o povo de Israel vai ser levado para essa cidade daqui um pouco, porque Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, vai tomar Jerusalém e levar para essa cidade. Agora escute o que eu vou dizer, escute bem isso. Nunca foi propósito de Deus o sofrimento da sua criação. Deus não criou ninguém para sofrer.
É só você olhar para o Éden, mostra onde Deus botou o povo ali para sofrer. Ele criou todo o jardim, ele criou todas as estrelas, o sol, criou tudo. Aí ele criou o homem, e o homem ia se alimentar por coleta. Coleta difere de colheita, porque colheita você tem que plantar, regar, cultivar para receber. A coleta é aquilo que você pega nas árvores, é coleta. O homem viveria de folhas, não comeria nem carne, viveria de coleta, comeria aquilo naturalmente. Deus não tinha nenhum propósito para que o homem sofresse. Então todo sofrimento que nós tivermos na nossa vida, a culpa é nossa, nunca é de Deus. Amém, igreja? O sofrimento sempre está ligado ao nosso passado. O sofrimento é uma escola. A gente sofre, mas aprende. Ou em princípio, supõe-se que nós aprendemos. A Bíblia diz para nós que o justo vive bem. E é claro que é um justo no conceito de Deus, porque muitas vezes nós achamos que a pessoa é justa, mas é no conceito humano. No conceito de Deus, o justo, a Bíblia diz, vive bem, vai bem na sua vida, vai bem em tudo. Agora tem uma informação importante: não há prisão da qual Deus não possa tirar a nossa vida. Qualquer que seja a prisão. O diabo tem o poder de te derrubar? Tem, mas ele não tem o poder de impedir Deus de te levantar. E Deus quer te levantar. Amém? Então, com base nisso, nós vamos para os judeus. Os judeus estavam em Jerusalém, e a cidade de Jerusalém, os judeus de uma forma geral se tornaram pecadores, pior do que os vizinhos que não tinham Deus. Então havia lá muitos pecados, no meio do povo de Deus havia muitos pecados, os profetas estavam dizendo, se conserta, sobretudo Jeremias dizendo, olha, está errado, se conserta, os sacerdotes pecavam, os reis pecavam, os profetas pecavam, os profetas tinham visões por dinheiro, havia todo um tipo de pecado, havia muita iniquidade. No grego existem 3 palavras que se traduz como iniquidade. A primeira é anomia. Nomos é lei. Quando você põe o a antes, anomia, alguém que não tem lei. Eles viviam assim, sem lei. A lei de Deus era detalhe, a outra é adiquia, di que é certo, correto, honesto. Quando você coloca o a, ele nega. Então é uma pessoa que vive da sua cabeça, não quer saber. E a outra é azebez. Azebez é o sacrílego. Azebeu é o sacrilejar, fazer sacrilégio. São pessoas que lá havia tudo isso, havia muita injustiça, havia muitos sacrifícios. E a Bíblia diz em Jeremias 2,34, até na orla das seus vestidos existe aí o sangue da alma dos inocentes, que eles matavam crianças, eles sacrificavam os deuses. E Jeremias começou a dizer, olha, vamos nos consertar, e o povo não se consertava. Querido, Deus não faz nada para ninguém, até do povo antigo, enquanto não sobe as narinas dele o limite do pecado. Quando chega no limite, Deus age. Mas antes disso, Deus manda os profetas dizerem. Então o que aconteceu? Foi determinado por Deus que Nabucodonosor viria e dominaria Jerusalém. Então, quando foi vaticinada essa palavra ao coração de Jeremias, ele começou a dizer, olha, os babilônios vêm. E quando eles vierem, se submetam para que vocês vivam. Se submetam, porque se vocês não se submeterem, porque o pecado já passou das narinas de Deus, se vocês não se submeterem, vão morrer à espada, porque eles vão entrar e vão matar vocês. Vão morrer de fome, porque não vai deixar entrar comida. Ou vão morrer de peste, porque as pessoas vão morrer e aí a peste vai se alastrar. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 586, no dia 27 de julho, houve a destruição, quebraram o muro de Jerusalém. E aí os babilônios entraram. E eles fizeram uma devassa em Israel. Quando você puder com calma, leia o livro de Lamentações, que Jeremias começa a dizer assim, eles estupraram as nossas mulheres, forçaram as nossas mulheres, mataram os nossos filhos, eles faziam coisas terríveis, estupros, mortes, violações, e o povo ficou cativo lá durante 70 anos cativo naquela cidade de Babilônia. O sofrimento da gente tem 3 bases, queridos: a legalidade que nós damos no presente, Deus quer corrigir logo agora; a legalidade que nós demos no passado, alguma coisa que nós fizemos e agora nós vamos sofrer essas consequências. Isso é bíblico. Amém, igreja? Amém.
acontece na vida de qualquer pessoa, e a legalidade dos nossos antepassados. Existe uma coisa chamada pecado geracional, e a Bíblia está repleta de versículos que mostra isso. Eu vou ler apenas um, que está em Lamentações capítulo 5, versículo 7, que diz assim: nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades. Então, o que o seu filho passa hoje é resultado do que você fez, o que você é hoje é resultado do que seu pai fez. É assim que a vida toma, e Deus começou a fazer com que esse povo não fosse para lá, para que esse povo não passasse. Em Jeremias 2,19 ele diz assim: a tua malícia, Jerusalém, Judá, te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão grande é o deixardes o Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Ele está chamando a atenção do povo para o povo não entrar nisso. E quem entrasse em Babilônia não saía mais. E o povo foi para a Babilônia e sofreu barbaridade. O Salmo 137 retrata isso, das saudades da pátria que ele tinha, e diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza, apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não proferir Jerusalém a minha maior alegria, preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras, porque eles fizeram isso com os filhos de Israel. Lá na frente, muito tempo depois, os romanos entraram, pegavam as crianças, jogavam para o alto e aparavam com a espada. Abria a barriga das mulheres, porque de novo eles incorreram no mesmo erro. Amém? Amém, igreja? Entretanto, no entanto, mas, porém, todavia, existe algo que Deus sempre vai fazer pelo povo dele. Primeiro, Deus está no controle. Deus reina absoluto. Deus está dirigindo a história, é Ele que está no trono. Deus usa a história, Deus domina os reinos, Deus manipula a natureza, Deus é quem dirige as pessoas, Deus é quem está no controle de tudo. Lá muito antes, bem antes de Jerusalém ser invadida, muito antes de Babilônia ser essa potência, Deus já tinha decretado a derrota de Babilônia, que ainda ia surgir como potência. Lá no capítulo 21 de Isaías, versículos 7 a 9, diz assim: e quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente, com grande cuidado, e clamou como um leão: Senhor, sobe a torre de vigia, sobre a torre de vigia estou de pé, continuamente de dia e de noite, e eis que vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram em terra. Queridos, antes do povo dominar Jerusalém, Deus já tinha dito que livraria o povo de Israel. E ele então tinha até em mente, 150 anos antes, o nome da pessoa que lideraria a rebelião para entrar em Babilônia, essa cidade com essa estrutura indevassável. E ele então diz assim, no capítulo 45, 1, 2 e 3 de Isaías: assim diz o Senhor ao seu ungido Assiro:
a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedarei os ferrolhos de ferro. Lembra das portas de bronze e dos ferrolhos de ferro? E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A tradição diz que quando chegaram lá para dizer, você tem que liberar o povo de Israel, entregar essa carta a esse rei, disse assim, isso daqui foi profetizado 150 anos atrás e liberou na hora. Deus te chamou pelo nome. Ainda em Isaías capítulo 46, versículos 1 e 2, Deus olha para a Babilônia de uma forma diferente de nós. Nós olhamos para essa cidade com uma muralha de 130 metros de altura, uma muralha dupla, com fosso no meio, como algo indevassável, como alguma coisa que não podia ser destruída, mas Deus diz assim, já abatido está Bel, os deuses, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas, juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Então, queridos, antes de qualquer coisa, Deus já tinha a solução para o seu problema. Então quero dizer para você o seguinte, antes de você estar passando o problema que você está passando, Deus já tinha a solução. Eu vou repetir porque parece que você não ouviu direito. Antes de você entrar nesse problema que você está achando tão difícil, tão complicado, Deus já tinha a solução. Lá atrás Ele já sabia que você ia passar por isso, e Ele então tinha a solução. Nebo aqui é a divindade babilônica. Essa divindade presidia a ciência e as letras. Essa divindade Nebo. Bel, segundo diz a lenda, ele comia e bebia com as pessoas, por isso lá em Daniel 1:8 ele diz, eu não vou comer, eu vou comer só legume, eu não quero participar desse negócio, porque segundo ele os deuses vinham e comiam com eles. Então Nabucodonosor teve um filho chamado Nabonido, que nessa ocasião era o rei. Nessa ocasião que os exércitos medo-persas, que quando a Bíblia fala, eu vi cavalos aos pares, ele está falando dos medos e dos persas, os medos como Dario e os persas como Ciro. Esse homem, Dario, tinha 62 anos e era sogro de Ciro, eles tinham uma aliança, por isso que ele fala, eu vejo cavaleiros aos pares, que eram 2 exércitos para entrar lá. Esse Nabonido estava em viagem, estudando o que? Exatamente isso, letras, estudando música, se aculturando, deixou o filho dele, Belsazar. Então Belsazar, no dia de ano novo, resolve fazer uma festa. Então ele chama os seus 1000, eles vão dar, os seus 1000, ele vai dar uma festa para 1000 dos seus grandes. Você já imaginou o que é alimentar 1000 pessoas? Dar de beber a 1000 pessoas, naquele contexto em que as pessoas não tinham o cuidado que a gente tem de não comer tanto, porque comer demais faz mal. Eles comiam muito, havia lugares que eles iam lá embaixo, botavam o dedo na goela e vomitavam e voltavam para comer. Você imagina a mentalidade daquele povo. E ele então começou aquela bebedeira no ano novo, em outubro de 539. E essas coisas todas que ele está fazendo é sempre contra Deus, era uma arrogância contra Deus. Ele começou a se embriagar. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 50, versículo 2, tomada é Babilônia. A Bíblia não diz assim, tomada foi Babilônia, tomada será Babilônia, mas tomada é Babilônia. Confusa está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, caídos estão todos os seus deuses. Deus, quando olha com deboche, olha com desleixo para esse tipo de gente, para esse tipo de pessoa, para esse tipo de deuses. Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que é errado. Amém, igreja? Amém? Então diz a Bíblia que eles estavam nessa festa. Então vem Ciro com Dario, com seus exércitos. Quando eles chegam e se deparam com aquela porta elevatória enorme,
que tinha que se levantar para um navio entrar. Então já tinha uma outra equipe do outro lado, que desviou o curso do rio Eufrates para o leito de um rio seco, e de repente a água baixou, e eles entraram pelo leito. Isso era de noite. Uns dizem que na bebedeira eles esqueceram a porta aberta. Outros na história diz que Ciro tinha colocado um espião lá dentro, o espião foi e abriu as portas, que me parece bem lógica. Então quando eles chegam, eles encontram a porta aberta, eles entram. O povo longe da cidade, que a cidade era muito grande, nem estava sabendo, mas a cidade já tinha caído. E o general de Ciro, que chamava-se Gobrias, foi e matou o rei Belsazar. Mas quando ele está lá dentro, fazendo a sua bebedeira, tomando aquele porre e fazendo louvação aos deuses deles, a Bíblia diz em Daniel 5,4 que eles beberam vinho e deram louvores aos seus deuses, louvaram os deuses dele como se Deus do céu, se o Deus do céu não existisse. E quando ele está nesse momento bebendo, numa afronta a Deus, ele diz: eu quero beber esse vinho profano nos cálices que nós trouxemos de Jerusalém, que meu pai trouxe de Jerusalém. Foram pegar todo aquele cálice, ele podia ter bebido o vinho a vida inteira nos cálices dele, mas ele pegou aquilo que era sagrado, e quando ele começa a beber, aparece os dedos de mão de homem, escreve na parede, no reboco da parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim. E ele então, a Bíblia diz que os joelhos dele se bateram, foi um tumulto total. Ele mandou chamar os magos: me interpreta isso daí, o que quer saber disso? E uma confusão se instalou, uma baderna, uma balbúrdia, muita gente bêbada, e ele naquele medo absurdo, aquele que tinha o seu nariz em pé, de repente ele está morrendo de medo. Então vem a mãe do rei e diz assim: olha, o seu pai, meu filho, tem aqui um homem que tem o Espírito dos deuses, o nome dele é Daniel, traga que ele vai interpretar isso. E Daniel chega e diz assim: olha, eu vou interpretar. Ele diz assim: olha, se você me interpretar, você vai ser o terceiro no reino, porque o pai dele era o rei, ele era o príncipe, e Daniel seria o terceiro. E Daniel diz assim: olha, Mene, pesado, contou Deus o teu reino, e o acabou. Porque Mene significa medida, coisas que mediam. Tekel significa peso que eles pegavam para comprar as coisas. E Farsim era a soma que eles faziam. Então quando aparece Mene, Mene, Tekel, Farsim, ele diz: olha, essa medida, Deus contou o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança, foste achado em falta, e dividido foi o teu reino, entregue aos medo-persas. Esse reino foi desviado, e eles encontraram tudo. Muito bem, querido, isso aqui é a introdução. Posso começar a pregar? Agora eu vou começar a pregar. Posso começar? O que é Babilônia hoje? O que é Babilônia hoje? Há uma profecia em Isaías que diz que aquela terra jamais seria habitada. Nunca mais foi. Se você for, aquele lugar é tudo ruína. Os alemães conseguiram reconstruir muralhas e muralhas, muito bem estabelecida, de tijolos azuis. Era uma coisa muito fina, porque era muito dinheiro, com desenhos de leões, era algo assim sobrenaturalmente importante. Mas o que é Babilônia hoje? Querido, nós estamos vivendo dias de Babilônia. A Babilônia hoje abrange religiões falsas e, pior, cristianismo falso. Nunca se viu em todo o tempo da história tanta coisa errada acontecendo dentro das igrejas, tanto entendimento equivocado de quem é Deus, do que Deus quer, o que Deus quer fazer, o que Deus quer de mim, o que Deus quer fazer. Babilônia hoje está aqui no nosso meio, Babilônia hoje está no Brasil, e o mundo inteiro está babilonizado. As coisas não se evidenciam somente numa cidade ou noutra. As cidades do interior estão todas tomadas. Pessoas que fugiram para a cidade do interior para fugir da violência estão sendo atingidos pela violência. Todo tipo de pecado que se possa imaginar. Você não deve fazer isso, mas se você entrar na internet, você vai encontrar coisas absurdas. Você pode imaginar qualquer coisa que você possa imaginar de pecado, você vai encontrar. Porque o homem, o ser humano, perdeu a vergonha na cara. Perdeu a vergonha na cara.
Então Deus tem um pedido para o povo dele. O povo de Deus está aí? O povo de Deus pode dar um glória a Deus? Deus está dizendo para o povo dele: sai, povo meu, sai, não participe, porque se você participar, você vai também receber o que vem para eles. Você tem que sair. Quando a Bíblia diz: sai, povo meu, podem ser várias coisas. Primeiro, pode ser um lugar. Ele está dizendo: sai daí. Pode ser um lugar, pode ser uma casa. Pode ser uma casa que você frequenta e você sabe que aquela casa, o ambiente ali não é bom, o que se faz naquela casa não é bom, a conversa daquela casa não é boa. Pode ser isso, pode ser uma casa até que você foi morar, você resolveu alugar uma casa e foi morar naquela casa, e depois que você entrou naquela casa tudo começou a dar errado. Deus está dizendo: sai daí. Porque se Deus pudesse consertar a Babilônia, Ele consertaria. Se Deus pudesse consertar o Iraque, Ele consertaria. Há coisas que tem tanta maldade e não é sua. Se a casa fosse sua, o problema provavelmente estaria sendo resolvido. Mas não é. Então Deus está dizendo: sai dessa casa. Pode ser um emprego. Pode ser um emprego que você foi para lá. E eu conheço muita gente que foi para um emprego e esse emprego destroçou a vida da pessoa. O ambiente desse emprego não é bom. Esse ambiente não é legal. Então Deus está dizendo: sai. Sai, que você não é para estar aí. Você é meu filho, você é minha filha. Esse lugar pode ser novela, querido. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender um crente ser noveleiro. Eu não consigo. Querido, a TV Globo, com essas novelas, o mundo está clamando, os padres estão clamando, a sociedade está clamando, as pessoas que não são não crentes estão clamando, porque só pregam pornografia, e isso vai entrando, é uma falácia, tem cara de verdade, mas é mentira. Mas então o que eu vou fazer quando não havia televisão? Pode ser isso, e aquilo vai influenciando no final, a pessoa começa a achar que aquilo que está acontecendo ali é uma coisa normal, tem tudo a ver comigo, é assim mesmo. Podem ser filmes, pessoas que têm hábito de ver filmes violentos, ou filmes que aparecem demônios. Deus está dizendo: sai daí. Amém? Pode ser a internet, que a pessoa fica na internet e vai ver aquilo que não deve. Pode ser amigos que ele está dizendo: olha, não se meta com essa gente. Querido, se você não consegue fazer com que a pessoa sente do seu lado, como é que você vai sentar do lado dela? Se você não consegue fazer com que a pessoa ande do seu lado, como é que você vai querer andar do lado dela? Ou você é luz, ou você influencia, ou você não pode estar ali, porque mais hoje ou mais amanhã haverá uma influência. Pode ser um grupo. Há pessoas que têm grupos e ela faz grupo no Zap, ela faz grupo de tudo, e ela então faz uma baderna. Deus está dizendo: sai daí. Pode ser uma ideologia. Hoje a ideologia está dizendo que pode ser quase que normal a pedofilia, pessoas defendendo a pedofilia. Pode ser a ideologia de gênero, queridos. Que crente não vota em partido, não vota em político que luta contra a família, porque eles lutam contra a igreja, ele luta contra seus filhos, e os seus filhos estão sendo ideologizados lá na escola. Eles estão querendo destruir as nossas famílias. Nós estamos vivendo um período que eles chamavam de nova era, que é a partir do ano 2000, eu dei estudos aqui. Nós não podemos compactuar com isso, porque o mundo está clamando. Jesus disse: se vocês se calarem, as pedras vão clamar, e as pedras estão clamando. Perguntaram a alguém por que não faz novela, porque os crentes veem. Todo mundo gosta de ver aquela pornografia, eu não sei nem o nome. Na verdade, nem estou vendo mais a TV Globo. Existem 3 versículos que eu cito sempre, que são versículos básicos. Primeiro, Lucas 16,15 diz assim: tudo que entre os homens é elevado, para Deus é abominação. A Bíblia diz isso. Quem disse isso foi Jesus. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem aquilo que do mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso está na Bíblia. Na Bíblia. Isso está no Novo Testamento.
Jesus disse isso, Tiago disse isso, João disse isso. E Deus está dizendo: sai, sai. Nos colégios, antigamente, os namoros, a pessoa demorava algum tempo para pegar na mão. O namoro demorava. Posso pegar na sua mão? A menina dizia não. Se ela dissesse pode, ele pegava na mão. Para beijar, posso dar um beijo? No rosto. Hoje em dia começa pela cama. Hoje existe uma coisa chamada ficar. Ele ficou com aquele, depois ficou com aquele. No carnaval fica com todo mundo, é uma nojeira. Tem gente que diz assim: eu beijei não sei quantas, é uma nojeira. Isso é nojento. Beijou um bocado de gente, cheio de cárie, cheio de micróbio, mas beija todo mundo. Pode ser uma crença também. Deus está dizendo: sai. Pode ser uma crença. Sabe qual é a crença? Não precisa seguir a Deus desse jeito, né? Vamos combinar? É assim. Não, não é bem assim. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a pessoa diz: não é bem assim. Basta eu ir à igreja de vez em quando, mas não é não. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito, porque você não namora de qualquer jeito, você não estuda de qualquer jeito, você não trabalha de qualquer jeito, você não anda de qualquer jeito. Querido, nós não somos donos de nada. Se você quiser construir um prédio no seu terreno, você não pode. Se você quiser construir uma casa, você tem que pedir autorização à prefeitura. Se você quiser construir um prédio de 20 andares, ele vai dizer: aqui não pode, que o pé direito aqui é só 12. Nós não somos donos de nada. Eu ando na minha casa do jeito que não anda. Se você andar nu e você se expuser lá para alguém, ele denuncia e você entra pelo cano. Nós não somos donos de nada. E diante de Deus não somos donos de absolutamente nada, nem dono da nossa vida. Não somos donos do nosso tempo de qualquer jeito. Existem pessoas desigrejadas. Querido, eu acho que o céu está enojado de tantas luzes e tantas coisinhas que são coisas boas, mas as pessoas estão botando valor nas danças e nas luzinhas, que são coisas boas, mas o valor maior é a palavra. É a palavra que salva, é a palavra que santifica, é a palavra que transforma, é a palavra que alimenta, é a palavra que é luz, é a palavra que é comida, é a palavra de Deus. É uma crença. Quando se fala, hoje, por exemplo, as igrejas se esvaziaram, evidentemente por conta da chuva, mas amanhã todo mundo vai trabalhar. E se houvesse um cantor evangélico, qualquer dessas igrejas, ela encheria, porque Jesus não é a pessoa mais importante. A pessoa mais importante tem sido os cantores, que cobram uma fortuna para cantar. E Deus está dizendo: sai disso, sai disso. Pode ser música mundana. Eu não consigo compreender um crente no Rock in Rio. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender como uma pessoa consegue se alimentar de música que você não sabe de onde vem, de que fonte é, como aquela pessoa. Música chama a presença de entidades. E Deus está dizendo: sai disso. Começa a adorar a Deus. Começa a ter músicas que adoram a Deus. Pode ser também: Deus sabe das minhas fraquezas. Há muito disso. Deus sabe que eu sou fraco nisso, sou fraco naquilo. Deus está dizendo: sai disso, sai disso, sai disso. Ele sabe, o diabo também sabe. Pode ser uma prisão. Babilônia hoje pode ser uma prisão. A pessoa está presa em pornografia, ela não consegue abrir mão de pornografia, ela vicia 10 vezes mais do que cocaína, segundo o levantamento feito. Pode ser uma prisão, ela está presa ali, ela não consegue ficar sem se alimentar da pornografia, ela não consegue, e quando alguém está presa nisso, ela não consegue ler a Bíblia, e ela se enfraquece na igreja, e ela começa a se voltar para as outras coisas que são mais fáceis, porque ela está na pornografia presa. É uma prisão. Deus está dizendo: sai disso, é uma ordem para sair. Se não consegue, peça a Deus que Ele te dê força. Podem ser vícios. Há pessoas que não se livram de vícios. Eu estou falando de vícios de uma forma geral. Pessoas viciadas em várias coisas. Deus está dizendo: sai. Outra coisa, são pessoas que criam grupo de zap, mas não são grupos como nós criamos, que são grupos benéficos. Quantas coisas nós resolvemos através do zap aqui na igreja, manda uma resposta para todo mundo se encontra. Isso é muito bom. Há empresas que trabalham com zap, com Facebook, normal, mas há pessoas que criam grupos, e grupos tão terríveis para minar a vida do outro. Deus está dizendo: sai disso. Ou então pessoas que estão presas a alguém, que saiu uma vez com uma pessoa e aí não conseguiu esquecer aquela pessoa, ou aquela pessoa tirou a virgindade, ou aquela pessoa marcou a vida dela e ela está presa. Deus está dizendo: sai desse lugar.
Pode ser a prisão da fofoca. Há pessoas que são presas a fofocas. Há pessoas que se alimentam de fofoca, se alimentam de defeito do outro, como se ela não tivesse. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, assim: quem quer amar a sua vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Pode ser uma filosofia. Deus está dizendo: sai daí, povo meu. Filosofia: aborto, eu sou dona do meu corpo, eu posso fazer tudo isso, eu posso abortar. Filosofias que o mundo está trazendo hoje. A gente consegue discernir na medida que a gente é espiritual. Quando a gente não é espiritual, a gente é levado por essa filosofia. Ninguém aqui é a favor de coisa errada, amém, igreja? Amém. Qualquer político que estiver fazendo coisa errada, que ele seja banido. Mas há pessoas que vivem como se ela fosse um político. Eu conheço pessoas que chegam a algum lugar e dizem assim: antes de qualquer coisa, fora Temer. Antes de qualquer bom dia, fora Temer. A pessoa vive isso. Ela vive assim. O que a Bíblia fala disso? Eu sou a favor do Temer, eu não sou a favor de Temer, nem de Tema, nem de ninguém. Eu sou a favor do correto. Mas a Bíblia traz uma coisa para nós, revolucionária, que está em 1 Pedro 2,18. A Bíblia diz assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Se sofreis e sois esbofeteados fazendo bem, isso é agradável a Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar pelo nosso país, orar por aqueles que dirigem a nossa nação. A igreja de Deus tem uma força total. Não é o He-Man, não, é a igreja que tem o poder de orar e Deus mudar as situações. Orar pelos policiais que estão sendo assassinados todos os dias, orar pelos maus políticos que lutam contra o povo. Deus detesta isso, e nós não podemos fazer parte dessa filosofia, mas nós podemos botar os joelhos em terra e orar ao Deus que pode resolver todas as coisas, porque é Ele que coloca rei, é Ele que tira rei, é Ele que coloca presidente, é Ele que tira presidente, e Deus está dizendo: sai disso. Pode ser uma depressão. Eu estava vendo um programa de televisão que diz que no mundo há 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Talvez eu esteja falando aqui, ou então através do YouTube, de pessoas com depressão. Querido, nós vemos na Bíblia pessoas com depressão. Jesus teve profunda depressão quando foi para a cruz. Moisés ficou em depressão, Jeremias ficou em depressão, Elias ficou em depressão, e vários outros entraram em depressão. Josué entrou em depressão. Depressão é uma doença como qualquer uma outra, querido. Mas Deus está dizendo hoje assim para você: olha, o sangue já foi derramado da cruz, sai dessa depressão hoje. Você tem um Deus que é por você. Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de nós. Pode ser uma depressão, Deus está dizendo: sai dessa depressão hoje. Pode ser um desânimo, eu estou desanimado, eu estou sem vida, eu estou desanimado. Deus está dizendo: sai. Pode ser um espírito de derrota, querido. Você bota a sua cabeça para funcionar e quando você imagina, quando você pensa, é só derrota, é só espírito de derrota. E você fica imaginando a sua vida daqui a 20 anos, mas daqui a 20 anos ainda demora muito. Você não está há 20 anos, você não está há 15 anos, você está hoje Deus está contigo. Ele está dizendo: eu estou contigo hoje, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode ser a aceitação da miséria. Eu nasci assim mesmo. Meu pai era miserável, minha mãe é miserável, meu pai era pobre, minha avó era pobre, meu avô, minha bisavó. Eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser miserável. Não, 1000 vezes não. Deus, quando criou o homem no jardim do Éden, Ele criou para que fosse feliz. Amém? Babilônia é um sistema contrário a Deus, querido. E pior, dentro e fora da igreja. E essa pedida de Deus é a última chamada profética. Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Ele não está dizendo: sai dela, mundo. Sai dela, desviados. Sai dela, desigrejado. Está dizendo: sai dela, povo meu. É você que é o povo de Deus.
Ele está falando isso, que é uma chamada ao povo fiel. Tem povo fiel aí hoje. É a chamada aos crentes de verdade. Tem crente de verdade aí hoje. É uma chamada àqueles que querem se arrepender. Tem alguém que queira se arrepender hoje? É uma chamada àqueles que não querem ir para o inferno. Tem alguém que quer ir para o céu e não para o inferno aí? Saia, é um convite, é um chamamento, é um incentivo, mas é uma atitude humana. Nós temos que tomar a atitude. Amém? Quando nós não saímos, e Israel foi assim, e Babilônia foi assim, porque o orgulho humano tem limite. Babilônia, Nimrod são princípios de legalidade. A Bíblia tem para nós algo muito interessante, da qual nós não podemos fugir. Diz a Bíblia no Salmo 139: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso me formaste. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vida eterna. Não dá para a gente fugir de Deus. Querido, saiba de uma coisa: Deus deu para nós aquilo que é mais precioso. Deus deu aquele Filho da eternidade. Deus deu o mais precioso que Ele tinha. Deus deu o melhor, o mais sublime, o ser mais santo, o ser que vem do alto, o ser que é sobre todos. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é incomparável. Diante dele tudo fica pequeno. Ele é de uma grandiosidade absurda. Ele tem um tremendo e um grande poder. Ele é incomparável em beleza. Ele é o princípio da criação, a coroa do universo, a bondade em pessoa. A todos e a todos Ele sobrepuja. A sua voz é inconfundível. É música aos nossos ouvidos o seu nome. É colírio para os nossos olhos nas nossas imaginações. Ele é o arquiteto do universo, a mais bela pintura de qualquer pintor. Ele é a resplandecente estrela da manhã, o símbolo do amor, a pedra fundamental, o pão da vida,
a água que nos dessedenta. Ele é a própria vida, a rocha eterna, o alicerce da nossa vida. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a porta, Ele é o médico dos médicos, Ele é o grande mestre, Ele é o novo e vivo caminho. Ele é a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a videira verdadeira, o justo juiz. Ele é a alegria eterna, Ele é a palavra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o nosso provedor, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Salvador, o Redentor, o Senhor, Ele é o Verbo de Deus, Ele é o incomparável, o inconfundível, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Diante dEle todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Você sabe por quê? Nem sempre dá certo quando o homem começa a procurar a Deus. Sempre dá certo quando o homem procura, quando Deus procura o homem. Em várias situações, em vários países desse mundão todo, muitas pessoas começaram a procurar a Deus e acharam coisas diferentes, inventaram Deus. Sabe por que nunca dá certo quando o homem procura a Deus? Ou nem sempre dá certo? Porque quem está perdido somos nós. Quando Ele nos procura, Ele nos age. E a Bíblia diz para nós nessa noite: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, povo meu, em nome de Jesus. Queridos, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar aquele que tudo pode. Eu queria que você adorasse esse Deus, que essa noite seja uma noite inconfundível para você. Talvez Deus tenha dito para você algumas coisas: sai, povo, sai dela, sai, querido. E eu queria que você viesse aqui à frente. Pastor, estou precisando sair de alguma coisa. Eu quero me ajoelhar diante desse Deus poderoso, desse ser absurdamente grande. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Vamos estar juntos aqui à frente em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor enquanto você vem. Pode vir, há espaço para você. Levante a sua voz aos céus. Deus, vento de Deus, sopra em mim. Sai do seu lugar, querido. A nossa vida pertence àquele que vive e reina para todo sempre. Batiza-me, Senhor. Deus. Oh Deus, batiza-me, Senhor, com o teu fogo, com o teu fogo, Senhor. Santo, Santo, Santo Espírito. Hoje é noite de chorar diante dele. Hoje é noite de se prostrar e tomar uma decisão diante dele. Ele está aqui te contemplando nesta hora. A maior preciosidade que Deus nos deu. O Filho da eternidade. O Filho do seu amor para morrer naquela cruz. Pela sua vida, pela minha vida. Para que nós não nos envolvêssemos com todo esse sistema. Oh Deus. Aceita o nosso louvor, Senhor. Aceita.
Aceita o nosso louvor, Senhor. Esvazia, Senhor. Meu Deus. Os meus dias viverei assim. Espírito Santo, batiza, Senhor. Meu Deus. Esvazia, Senhor. Batiza, Senhor. Batiza-nos com fogo. Oh, Deus. Esvazia mesmo, Senhor. Quero orar por você agora. Enquanto estivermos ouvindo essa música bem baixinho, eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sair de onde estivermos que não Te agrada. Nós não queremos compactuar com nada que seja do mundo. Nós não queremos andar, Senhor, fora da Tua presença. Nós não queremos fazer nada, Senhor, que não seja do Teu agrado. Por isso eu oro pelo Teu povo nesta noite, Senhor. Eu oro por essas vidas, Senhor, que estão dizendo neste momento, que estão atendendo a voz do Teu Espírito, Senhor, saindo, Senhor, talvez até de uma depressão, saindo de uma mentalidade fracassada, Senhor, para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E de uma forma sobrenatural nós queremos orar, Senhor, a oração de Jabez, a oração que tem abençoado a nossa vida, a oração que diz: tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a Tua mão, que me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Eu também quero declarar que ao sairmos daqui não haverá bala perdida, assalto, tentativa de assalto, colisão, queda, atropelamento, luxação, torção, nada vai te atingir. Eu quero profetizar que os anjos já desceram com armas espirituais, com veículos espirituais para te proteger em todo lugar. Não vai ser atingida a sua vida nem hoje, nem esse ano inteiro, nem o ano que vem.
os anjos vão no seu caminho até a tua casa, no seu carro, no ônibus, e quando você chegar à sua casa, a sua casa estará cercada com os mais poderosos anjos. Eu declaro uma semana de vitória na sua vida, eu declaro uma semana de portas abertas, que essa semana vai ser uma semana de emprego te procurar, que a cura chegou à sua vida, que a vitória chegou. E se você recebe isso, se você crê nisso, se expresse diante do Messias, bem forte este aplauso, glorifique o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, glória a Deus.